Olá, pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cláudia Tenório, sou assistente social, mestre e doutora em serviço social e tenho aqui coordenado o grupo de estudos socioambientais. Também sou professora e coordenadora do curso socioambiental e serviço social. Estamos aí na organização e na coordenação da pós-graduação Serviço Social e Meio Ambiente. Nós quase não nos reunimos ainda esse ano, né? Na verdade, tivemos apenas um encontro, mas eu quero aproveitar, chamar vocês aqui para a leitura de um texto muito legal, poder fazer reflexão junto com vocês e juntos continuarmos os nossos estudos socioambientais. Espero que vocês gostem aqui do texto, vamos dialogando nos nossos grupos e interagindo. Um super beijo para vocês e bom diálogo. Olá, pessoal, professora Cláudia Tenório, chegando para conversarmos sobre um texto originalmente publicado na Revista de Sociologia, que se propôs, na sua edição de número 25, a debater o desenvolvimento, questões, dilemas e alternativas. E o texto que nós vamos trabalhar agora, ele tem como título Serviço Social e Sustentabilidade, a abordagem ambiental como quadro de intervenção dos assistentes sociais. E os autores são Francisco Javier Aguiar Fernandes e Juan Lombardeiro Posada. Esse artigo, né, foi publicado em meio online pelo Open Edition Journals. Os autores, eles vão trazer uma abordagem a partir daquilo que é o recrutamento identificado dos assistentes sociais para atuar na área ambiental, sobretudo nesse contexto da crise ambiental e social global, que tem trazido como interseção a desigualdade, a vulnerabilidade e a injustiça ambiental. Os autores, eles começam a perceber, né, que essa crise ambiental tornou relevante a prática do serviço social, tá? Em razão aí da deteriorização de meios de vida, afetando os direitos como a saúde das pessoas, né, das populações, e entendendo que aquilo que o serviço social pode contribuir, né, traz aí um impacto social muito grande, sobretudo para as pessoas que são mais afetadas, né, para as famílias, para as comunidades que têm sofrido por falta de alimento, água, habitação, né, e mortalidade também, né, relacionado aos grupos mais vulneráveis que terminam sendo, né, é um ponto pacífico na literatura, os que possuem menos recursos, sejam econômicos, seja o capital social, e se veem forçadas a viver com riscos, né, que talvez para outras pessoas sejam inaceitáveis. Então, o trabalho social, né, aqui no texto, ele é pensado dentro, né, dessa construção de novos modelos de sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Os autores, eles partem dos pressupostos, né? Alguns dos pressupostos dos autores é de que, primeiramente, a atuação no meio ambiente, ela se conforma, né, com a história do serviço social. Ela não é nova na profissão, né, ainda que em determinado contexto histórico, sobretudo nos anos 80, né, o debate em torno, né, de determinadas concepções teóricas dentro da profissão ficam mais acentuadas.
Isso, os autores se referindo à teoria dos sistemas e à visão ecocrítica, e eles vão trabalhar aqui, dando ênfase à perspectiva ecocrítica. Essa ideia, né, de que o serviço social na área ambiental já está aí desde os seus primórdios, é que ele vai localizar nas teorias de Mary Richman e de Jane Addams aquilo que elas propunham, né, e que guardavam relação com essa perspectiva ambiental. Por exemplo, do que Mary Richman fala, né, na sua perspectiva da pessoa no seu meio, ela identificava, né, aquilo que, na sua análise, né, do serviço social de casos, o meio social com que a pessoa vivia, né, nas suas análises. Já a Adams, ela deu relevância nos seus estudos ao meio físico, às condições ambientais, né? Então, isso, né, termina para os autores aqui, sendo aí uma base, né, desses primórdios da área ambiental, da inserção do serviço social na área ambiental. No entanto, né, eles falam que essa visão, né, do contexto biofísico, ou, né, as organizações que atuam com meio ambiente, sustentabilidade, né, esses problemas não se tornaram foco de análise dentro da profissão, né? A gente tem visto aqui que alguns temas que o serviço social, desde a sua gênese, tem trabalhado, né, mas a questão ambiental ela vem, né, de forma assim, ou transversal ou como secundária, né? Por exemplo, quando a gente vê, né, aqui no Rio de Janeiro, que foi a capital do país durante longos anos, né? O trabalho que os assistentes sociais faziam, né, que a Marilda Yamamoto identifica, né, no seu texto Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, como prática disciplinadora, né? Isso muitas vezes estava, né, junto a um ambiente de insalubridade, né, de um contexto de moradia insalubre, né, em lugares improvisados, em lugares assim marcados, né, dentro daquilo que a literatura fala, né, por criminalidade, desordem, né, e obviamente isso não tinha um olhar, né, de direitos assegurados, né, o uso da terra, do espaço urbano, dos recursos naturais. Muito pelo contrário, a gente sabe que a lógica que permeou, né, essa atuação do assistente social foi uma prática, né, disciplinadora, moralizante. Então, obviamente, né, esse debate ambiental nessa perspectiva como a gente tem hoje ainda não existia, né? Então, ainda que os autores assim vão buscar na base lá da perspectiva de Mary Richman, de Jane Addams, né, mas isso, né, não ainda aparecia, né, como evidência. É interessante que, né, isso me fez até pensar, por exemplo, eu apoio muito as colegas que trabalham na perícia social, né? Alguém vai falar, Cláudia, não tem nada a ver. Não, mas olha o que que eu vou falar, porque as colegas, né, a gente quando faz um estudo social, né, o que que a gente observa? A gente vê as condições de saneamento básico, a gente vê as condições, né, de acesso à água potável, né, principalmente. A gente vê o acesso, né, das condições ali, né, de habitação, né, da infraestrutura. Percebam que, ainda que a gente não esteja, né, falando exatamente de uma discussão ambiental, mas o olhar do assistente social, quando faz esse estudo amplo dessa forma, está exatamente, né, dizendo isso, que ainda que implicitamente o profissional não esteja ali alinhado com uma pauta ambiental, mas isso já está subjacente, né, ao olhar ampliado, integral do assistente social, né? Então, né, são parênteses aqui para a gente refletir, mas essa questão aqui que os autores estão falando
de que a discussão ambiental já estava na base do serviço social, ainda que não identificada assim, eu também vejo, né, como uma condição que aconteceu porque as questões ambientais hoje elas aparecem muito atravessadas, né? Citei aqui, por exemplo, a questão da habitação, né? Obviamente, se a gente olhar lá no histórico, né, da política de habitação, a gente vai encontrar o trabalho do assistente social nos anos 30, 40, 50, né, junto, por exemplo, aos trabalhadores, quando iam ter acesso às residências vinculadas, né, ao Instituto de Aposentadoria e Pensões, né, você vê, não aparecia ainda como o acesso, né, ao espaço urbano, a moradia, mas aparece, nesse caso aqui que eu estou me referindo, ao debate, né, previdenciário, direito do trabalhador, todo aquele ethos do trabalho que o Estado Novo tinha. Então, esse atravessamento que a pauta ambiental tem está também presente, como, por exemplo, na política de assistência social, né? Por exemplo, a professora Adriana Dutra, dentre outros, quando falam, por exemplo, da gestão de desastre, vão abordar, né, a interface que a assistência social tem com o desastre, né? Por exemplo, então é como se, né, assim, o ambiental viesse ali, né, junto com outras pautas, né, mas estão intrinsecamente relacionados, tá? Isso é um olhar interessante. Então, a questão aí de identificar, né, na história do serviço social a inserção na área ambiental, esses autores aqui vão dizer também que os impactos, né, sobre a natureza, por exemplo, eram simplesmente entendidos como atribuições humanas e não como formas, não apenas de controle, mas de domínio, né, sobre a espécie, sobre os fatores ambientais e o próprio espaço geológico, né? Isso aqui me faz lembrar, né, a própria mudança de paradigma, né? A gente tinha, quando as ciências naturais, exatas, que trabalham, né, são tidas como originárias nessa pauta ambiental, elas foram pensadas no contexto da modernidade, né, com uma confiabilidade da ciência, né, com a condição de previsibilidade, de controle do homem sobre os eventos naturais, né? E a gente começa a ter um aspecto social dentro da crise ambiental exatamente quando há esse deslocamento, né? Quando o próprio conhecimento científico já não se demonstra tão assim como única forma de dar conta, né? Os eventos climáticos, sobretudo, começam a ser desafiadores até para a construção científica, né? Então, a gente começa a ver todo um contexto sendo gestado para dar evidência, né, da pauta social em meio a essa discussão, né, na área ambiental. E aí eles vão dizer aqui, ó, a literatura reconhece uma atenção primordial relacionada com as pessoas e relativa às condições precárias de habitação, espaços insalubres que chamaram a atenção das pioneiras do serviço social, né? É, Os indivíduos não só viviam fisicamente em condições inadequadas, como esta circunstância, unida às extensas jornadas laborais, fazia com que o relacionamento e a vida social fossem muito limitados. Daí a necessidade manifesta da existência de espaços de convivência, de aprendizagem cívica, cultural e social, tá? Os autores, né, ali citando Gray, Coates e Harrington, eles vão perceber três períodos onde acontece maior evidência
desse compromisso do serviço social com os problemas ambientais. O primeiro deles foi a partir da década de 70, né, quando se teve aí um foco ecológico, né, a partir do trabalho social, né, quando emerge ali a discussão, a constatação da crise ecológica, né, a gente começa a ter aí o surgimento de movimentos chamando atenção para isso, né, os movimentos ecologistas. Então, o trabalho social, né, ganha relevância dentro disso, né? Eles vão perceber que o meio ambiente é fundamental para o desenvolvimento individual e comunitária e vão considerar as questões, né, ali a questão social que impacta o meio. Então, esse é um momento aí, né, importante para recrutar ali assistentes sociais. O segundo período vai ser, né, aí o final da década de 80, já iniciando a década de 90, quando a gente, de fato, né, vai ter aí uma discussão mais rebuscada, puxada pelo movimento de justiça ambiental, né? E aí eles vão trazer, junto desse debate, as questões de degradação ambiental e as consequências para a população. Então, esse é um debate também que vai ganhar força, né, na profissão. Inclusive, autores, né, até demonstram que os anos 90 foram deflagradores para que, de fato, o serviço social se voltasse para esses estudos. O terceiro período vai ser esse que nós estamos atravessando aqui, né, que vai demonstrar esse interesse pelo respeito do natural e os seus impactos para o meio ambiente, né? Então, a gente consegue perceber, né, esses grandes marcos que, né, são emblemáticos para a profissão. Os autores, eles vão dizer que existem duas direções teóricas no serviço social, né, que eles chamam de serviço social ecológico. A primeira delas é a teoria dos sistemas, né? Essa teoria que vai estar trazendo o paradigma das ciências naturais, das ciências exatas, né? Para pensar essa lógica da área ambiental, né? O autor vai dizer aqui que nessa teoria de sistemas, a pessoa é considerada como parte de um sistema holístico, incluindo os níveis, né? Aí aquelas bolinhas que vai uma engolindo a outra, né? Primeiro uma bolinha, depois um círculo maior, depois outro círculo maior. Então, vai ter ali, né, dentro desse sistema, os níveis micro, os níveis meso e os níveis macro, né? E isso vai funcionar, né, como uma estratégia de adaptação, né? Então, é isso que, né, está na base aí da teoria dos sistemas, né? Obviamente, a gente percebe, né, fazendo aí um contraponto com aquilo que é o projeto ético-político do serviço social, uma leitura, né, uma referencialidade conservadora, né, pautada aí na sua gênese num positivismo. A segunda matriz teórica que vai predominar dentro do serviço social, né, e é essa que o texto está aqui, né, mais se alinhando, né, aquele que a gente tem trabalhado, é a perspectiva ecocrítica, né, da onde surgem aí novos movimentos ecologistas, criando, né, fazendo a crítica à sociedade pautada no modo de produção capitalistas, tá? E que, né, vai identificar é, aquilo que é uma construção, né? Onde o meio ambiente é uma construção, onde o homem está inserido, é parte dele, o modifica, como também é modificado. Bom, aqui eles vão falar, né, já da década de 80, os primeiros impactos da teoria ecológica no serviço social,
né? Então, é, as primeiras aproximações do serviço social com a questão ambiental veio dessa primeira teoria que eu mostrei, que é a teoria do sistema, né? Vendo a sociedade, o sistema biológico, né? Entendendo aí esse racionalismo, e a gente vai ter, dentro daquilo que é essa teoria dos sistemas, né? O pai, né, ali dessa concepção é o Van Bertalanffy, que é um biólogo de formação que produziu entre os anos 20 e 60, mas quem introduz a teoria do sistema no serviço social é o Frank Hankins, do Smith College School of Social Work, né? E essa teoria do sistema, né, vai ter aí, obviamente, alinhamento, né, com essas precursoras, né, como a Mary Richman, eles vão dizer aqui, né, os autores, que Goldenstein, Picos, Minahan, Sporin e German e Gitterman assentaram a teoria na profissão, né? Então, aí esse conjunto de autores começaram a pensar o serviço social a partir da teoria de sistemas, né, que é essa mais de base positivista, tá? Então, nessa teoria do sistema, a proposta era pensar a pessoa no seu meio, né? Mas você percebe, né? É como se fosse o indivíduo ali, né? E ele como, né? Podendo ou construindo, né? Aquilo que está ao seu entorno, né? Não davam relevância ao meio ambiente e à natureza, né? Mas o que que acontece é que eles se propunham, né, dentro dessa vertente do indivíduo com seu meio, a uma neutralidade, né, onde o relacionamento do meio ambiente e o ser humano não era tido como uma questão política, né, dentro dessas contradições que permeiam as relações sociais, né? Então, obviamente, trazendo aí essa limitação. Agora, Gitterman e German adaptaram o serviço social, né, ecológico, como eles chamam, a essas noções, né, originárias da biologia e das comunidades bióticas, né? Eles incluíam, inclusive, a flora, a fauna, tá? As alterações naturais, o clima, o terreno, né? Então, eles simplesmente, né, entendiam que, né, havia esse isolamento, digamos assim, né, do indivíduo com o seu meio. O que a gente precisa pensar é que o meio ambiente, né, sobretudo as relações sociais, né, como de família, amizade, círculos, né, amplos que as pessoas vivem, organizações, instituições e comunidades, né, são estruturas políticas, econômicas, né, e que as pessoas estão ali inseridas, né, inclusive a cultura, né, o habitat das pessoas, né, o local onde os organismos, né, vivem, né, inclusive o ser humano, precisam possibilitar, né, uma ação comunitária pessoal, não interferindo, né, naquilo que é a produção, né, do isolamento, da angústia, desorientação, impedindo funções básicas da vida pessoal, familiar e comunitária, né? Vocês percebam, né, que é uma discussão assim bem compreensiva aí dessa relação das pessoas com o meio ambiente, né? Eles entendiam nicho como a posição que as diferentes espécies de organismos ocupam numa comunidade biótica, né? E, obviamente, do plano social, a referência tem a ver com a posição que os indivíduos ou grupos ocupam na estrutura de relações, sendo esta uma elaboração histórica imutável. Então, isso é importante
para que a gente possa entender dentro desse serviço social, né, é, ecológico, né, crítico. Aquilo que os nichos, né, se relacionam precisa pressupor os direitos sociais de uma determinada sociedade que é capaz de gerar direitos que são, né, ali adquiridos pelo engajamento dos indivíduos em suas diversas causas. E o serviço social crítico, ele vai ter a sua representação por autores como Peters, né, que vai fazer aí uma aproximação com esse serviço social crítico a partir da segunda década, né, que vai entender que o serviço social, né, ele vai ter uma nova aproximação ambiental, isso em diferentes países, línguas, apoiando-se em vários conceitos, né? E ele cita algumas denominações emergentes que podem ser identificadas, como a ênfase no serviço social ecológico, o Ecological Social Approach in Social Work, utilizado por autores como Narri ou Peters, né, como a gente citou aqui, o serviço social profundamente ecológico, de Bestons, o serviço social ecoespiritual, dos autores Gray e Coates, o serviço social verde, de Dominelli, né, que é uma representação teórica dessa construção, serviço social socioecológico, o serviço social ambiental, que é utilizado por Gray, Coates e Hering. Então, todos esses conceitos têm uma coisa em comum, né? Esses conceitos que são citados aqui. Eles são continuadores da tradição do serviço social ecológico, retomam a tradição do serviço social político e da mudança social formulada por Jane Addams, desafiam o serviço social hegemônico, exigindo um novo paradigma ecológico e a transição da sociedade, e propõe um pensamento de perspectiva global, mas dirigido ações, né, dirigido às ações nas comunidades locais e concebe o ser humano como parte da natureza. Mas existe uma lacuna quando se consideram os elementos sociais da sustentabilidade, né? Porque, enquanto só de forma parcial se considera o equilíbrio entre o ambiente e a justiça social. No serviço social, essa linguagem ecológica é frequentemente usada, né? Critica-se como uma aproximação convencional que esquece o meio físico nos seus modelos de implementação e avaliação da prática. Eu até separei aqui nesse trecho do texto, né? Como vocês estão vendo, é um texto assim cheio de informação, né? Bem interessante. E o autor vai dizer, né? Os autores que, nesta nova perspectiva do serviço social ecológico verde, os assistentes sociais tomam em consideração diversos aspectos das violações dos direitos humanos, as desigualdades geradas pelos sistemas econômicos, a falta de reconhecimento dada à diversidade cultural ou aos conhecimentos indígenas e as tentativas de reconstrução da comunidade sem ter em atenção a sua resiliência com a sustentabilidade, né? Então, assim, a gente sabe que o serviço social, né, aí agora falando mais do serviço social brasileiro, porque esse texto aqui, né, dos autores, eles são espanhóis, né? Vocês percebem que eles estão fazendo uma leitura bem global do serviço social, global no sentido, né, de abarcarem aqui vários países, mas a gente sabe que, né, aquilo que eu estava falando, a gente tem hoje uma vasta literatura sobre assistência social, e todos os seus eventos, uma vasta literatura sobre habitação, todos os seus eventos, uma vasta literatura sobre o trabalho com comunidades,
né? Assim, falando de uma forma geral. A gente já tem algumas literaturas sobre responsabilidade social, socioambiental, mas o que falta, né, realmente um aprofundamento no conhecimento daquilo que são os próprios sujeitos, suas condições de vida, né, e também aquilo que são os elementos inerentes da sua relação com o meio ambiente. Uma vez eu ouvi uma assistente social, isso me marcou muito, né? Obviamente é uma fala aqui que eu não vou concordar, isso que eu vou falar, quando alguém me disse assim, isso na época eu trabalhava ainda na saúde. Você não precisa saber, né, da doença para você apoiar ali o usuário que está enfrentando um determinado contexto. A gente está falando de meio ambiente, mas vou usar esse exemplo aqui e eu vou chegar lá, quero mostrar para vocês. Assim, eu me via numa condição que muitas vezes para orientar determinados pacientes, obviamente eu não tinha o conhecimento do profissional da medicina, né, do profissional da enfermagem, mas existem alguns elementos que a gente precisa conhecer das políticas setoriais que nós estamos envolvidos até para qualificar o nosso trabalho de orientação social. Então, assim, obviamente, nós não vamos ser biólogos, falando agora da área ambiental, né? Fazendo aqui agora a conexão com o meu exemplo. Nós não vamos ser biólogos, né? Nós não vamos ser geólogos, engenheiros ambientais, né? Mas existem alguns elementos, eu sinto muito falta disso quando eu pego trabalho de conclusão de curso, teses, né, dissertações, porque, obviamente, a gente parte, né, daquelas características, né, mais de políticas, mais relacionadas àquilo que a gente está estudando, mas muitas vezes falta aquela caracterização, traçamento, né, daquele conjunto de informações que vai nos balizar melhor, né, naquilo que é o nosso próprio trabalho, né? E aí eu vou dar agora um exemplo mais direto. Sim, quando a gente fala aqui, por exemplo, do conhecimentos indígenas, né? Então, assim, é inevitável que num trabalho como esse você conheça o histórico, né, da etnia, você conheça ali, né, suas culturas, né, para você poder contribuir, né, para aquilo que são os direitos, para aquilo que é esse contexto de melhor uso, né, da sua resiliência, né, da sustentabilidade. Então, realmente, esse é um contexto, né, que exige dos assistentes sociais, né, que a gente vem a mergulhar para contribuir para essa resiliência e sustentabilidade das comunidades, tá bom? Então, uma reflexão aí dentro desse ponto, né? E aí ele vai falar, né? Oferece aos profissionais uma participação mais ativa no debate internacional sobre os problemas e catástrofes naturais e a mudança climática, né? Então, essa perspectiva ecológica, ela traz o serviço social para esse desafio, né? Ele vai fazer, dentro dessa perspectiva crítica, né, uma leitura mais abrangente, interdisciplinar das sociedades em direção à sustentabilidade, equilibrando o desenvolvimento econômico e social com os recursos limitados, do ambiente natural. Os autores aqui, citando Peters, vai fazer uma síntese de quais são as principais atribuições que eles percebem que são delegados ao serviço social na área ambiental. E aí eles vão dizer assim, o papel dos assistentes sociais é o de capacitar as pessoas. Sim, o serviço social, né, vai trabalhar ali o aspecto da educação ambiental, né, vai trabalhar com as pessoas, né, obviamente dentro de uma abordagem multidisciplinar, a partir de uma perspectiva de interdisciplinaridade, fazendo com que as pessoas entendam, assim,
vou dar um exemplo muito claro, né? A gente tem assim uma condição, né, nas áreas de risco, por exemplo, de soar alarmes. E, obviamente, ninguém, né, critica a importância disso, mas em muitas localidades existem o descrédito ou, pelo menos, uma desconfiança, né, de que aquele é o momento dela sair, né, de casa e ir para um lugar seguro. Então, o que que eu percebo que falta nesse aspecto? Aí é uma compreensão mais dos aspectos técnicos mesmo. É explicar assim, o que que a água produz no solo, o que que a água produz, né, e no seu alto volume com as construções, sobretudo as construções mal, né, mal construídas, né, assim, com reboco improvisado, com materiais de baixa qualidade. Percebe? Eu estou falando assim que precisa de entrar junto das pessoas de um entendimento maior. Eu tive a oportunidade, né, falando da minha experiência, de trabalhar com populações que precisavam fazer deslocamentos temporários. E, obviamente, né, tinha todas as resistências que vocês possam imaginar, mas uma coisa eu via muito interessante, aliada ao trabalho social, o que que, né, complementava ali aquilo que dava ali um gancho, era explicar, no nosso caso, como que a corrente elétrica funcionava tanto no corpo da pessoa quanto naquele contexto ali da casa delas, né? E assim, levar informação é fundamental, né? Se a gente tiver que fazer, né, formação de, de agentes, né, para socorro, dos desastres, né, e dar essas informações técnicas, se a gente tiver que fazer aquilo que for necessário, né, claro que o assistente social vai mobilizando os esforços, né, mobilizando, sensibilizando as pessoas, mas em parceria com esses técnicos, né, vai fazer aí uma diferença muito grande. Construir capital social, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande de empoderamento, né, de comunidades, né? É como se elas estivessem assim fadadas a ficarem em locais de risco, né? Porque a gente só encontra, obviamente, o poder público tem um papel importante, mas assim, se você insere um adolescente que é de uma família que está numa condição de risco, num programa de aprendizado, de capacitação, você está permitindo que aquela família se promova, né? E numa leitura mais ampla, até mesmo sair daquela condição. Então, assim, a gente precisa ampliar os aspectos, né, o espectro daquilo que vai ser esse fortalecimento comunitário e levando-os também a encontrarem em si estratégias de sobrevivência, né, de como, por exemplo, num desastre, numa condição de enxurrada, quais são, né, as situações que eles devem evitar, como eles podem se proteger, né? As pessoas não são treinadas, né? A gente consegue até, por exemplo, tem instituições que mal oferecem eh, treinamento, né, para emergências dentro da sua própria instalação. Então, tudo isso faz diferença, né? Então, esse é um papel importante que os assistentes sociais fazem, né? E, obviamente, tem que entender esse relacionamento, né, de forma crítica entre as pessoas, o seu ambiente, as pessoas, as comunidades, né, levá-las também a entender o papel das diferentes leis, governos, né, daquilo que é trabalhado nesse sentido, né? E existem, assim, a gente tem, por exemplo, a lógica
da, da assistência social, né, do controle social. A gente tem, por exemplo, os conselhos de cidades, né, mas assim, a gente tem hoje, né, e até por força de lei, um protagonismo muito grande na participação social. Mas em outros lugares, assim, mais que vai chegando ao nível ali das pessoas do seu cotidiano, como fóruns de articulação, né, de mobilização, é muito pouco, né? E isso também é muito importante para essa vertente. Então, a gente precisa trabalhar com a perspectiva de fazer com que tenhamos espaços socialmente construídos, que abarcam, né, realidades físicas, materiais, estruturas econômicas, políticas e culturais, e locais até espirituais e emocionais, que são compreendidos como um todo integrado no espaço em que os indivíduos desenvolvem as suas vidas num tempo real, simbólico e imaginário, né? A resiliência, né, que a gente falou ainda há pouco, né, isso pode ter, né, ali a capacidade de desenvolver as comunidades, apoiá-los diante de mudanças, adversidades, riscos ambientais, né? Para este autor, enquanto o conceito de resiliência está bem estabelecido no serviço social, a resiliência da comunidade ainda permanece subexaminada na literatura, né? Então, olha aí, precisamos ter esse aspecto, né? E no âmbito da prática, né, essa teoria ecocrítica, vamos dizer, autores como Smith, Matioc, Janes e Sloan, que existe, né, um forte foco de interesse do serviço social nos direitos humanos, na justiça social, no fortalecimento de comunidades, né, supondo uma base sólida para o compromisso, né, para os processos colaborativos, criativos e globais que requerem as práticas ambientalistas, né? E eu vejo isso, né, porque, na verdade, o que a gente tem, né? Qual é o poder, entre aspas, do assistente social, né? É essa possibilidade de chegar nas pessoas, de trabalhar com as pessoas, de ter escuta qualificada, né? Obviamente, isso não é mérito do trabalho do assistente social, mas é algo que a gente desenvolve o tempo inteiro, né, na nossa formação, e isso também está no cotidiano das nossas práticas e se constitui numa ferramenta imprescindível para a área ambiental, né? Porque na área ambiental é como se as pessoas trabalhassem assim com, eu não vou dizer um medo do desconhecido, né? Mas assim, desde que nós somos crianças, primeiro que nós somos levados a pensar que a água nunca vai acabar, né? Às vezes até fala no cotidiano assim, a água não vai acabar, né? As pessoas falam, não, não eu, claro, que eu entendo perfeitamente, e a gente paga por cada centavo do uso. Quando você chega assim diante de uma montanha, você olha para aquilo, você sente assim, né, um temor de algo maior, né? E obviamente as pessoas elas desconhecem os processos que envolvem tudo isso. Mas se a gente consegue utilizar esta sensibilização, esse envolvimento, esse engajamento para trabalhar com estes conhecimentos, a gente vai ter aí soluções colaborativas, criativas, né, e que vão surgir ali do próprio trabalho junto a essas populações, né? Então, veja, os autores aqui estão falando, o serviço social conhece muito os direitos humanos, justiça social, fortalecimento da comunidade, e esses são elementos preciosíssimos, né, nos processos colaborativos, criativos e globais que as práticas ambientalistas exigem, né? E, então, a questão é colocada considerando os possíveis modos de os assistentes sociais incorporarem o ambiente natural nas suas intervenções, né? Esses autores aqui citados, como Miller,
Hayward e Shaw propõem um novo papel para o serviço social, focalizado num balanço entre o apelo pragmático para se atender às necessidades humanas no meio social e, ao mesmo tempo, trabalhar para superar a separação artificial entre o social e o meio natural, né? Aí, como até apregoa o paradigma da pessoa no seu meio. Os autores falam que, primeiro, devemos insuflar no serviço social um entendimento, né, assim, integrado, né, do relacionamento entre a sociedade humana e o ambiente. Coisas que, né, a gente olha, como eu citei aqui o exemplo dos estudos sociais, né, mas a gente não nomeia assim e nem leva as pessoas a entenderem assim. Examinar compreensivamente os problemas relacionados com a justiça ambiental, né? Assim, levar, trabalhar a perspectiva crítica com essas populações e, por fim, desenvolver métodos dirigidos a superar as desigualdades raciais e socioeconômicas, né? O autor vai dizer de um trabalho que foi assim paradigmático, né, dessa questão ambiental e seu impacto para o serviço social, que é o The Global Environmental Crisis Implications for Social Welfare and Social Work. Importante esse livro, né? Então, Coates e Gray também fizeram uma revisão da literatura, e isso é interessante, né? Porque esse também é um outro problema que acomete a atuação dos assistentes sociais na área ambiental, uma pulverização de temas, né? Olha aqui o que que eles acharam na revisão da literatura. A intervenção, a presença dos assistentes sociais, né? Na intervenção em desastres e acontecimentos traumáticos, em intervenção em secas, o ativismo face à mudança climática, resposta à exposição a agentes tóxicos e químicos, especialmente em populações desfavorecidas, segurança alimentar, desenvolvimento econômico sustentável, capital social para a criação de empregos, educação comunitária ambiental e ecológica, combustíveis fósseis e adaptação habitacional em comunidades empobrecidas, e 9, os danos causados às pessoas e comunidades pela indústria e ou pelas corporações transnacionais, né? É interessante que, assim, quando eu abri, né, o grupo de estudo socioambiental, e foram chegando as pessoas, aí estava eu lá, né, trabalhando, né, eu trabalhando na área socioambiental, e daí todo o meu engajamento e envolvimento, né, a partir do trabalho, dos danos causados às pessoas e comunidades pela indústria e ou pelas corporações transnacionais. Aí conheci, né, uma querida que faz parte do grupo, com larga experiência no apoio durante e após as vítimas, né, de enchentes, principalmente, né, de desastres. Conheci uma outra querida que também faz parte, faz um trabalho muito importante em áreas, né, de sertões, intervindo em secas, né, e foram chegando as pessoas, assim, e aí tem outros que trabalham muito nessa questão do desenvolvimento econômico sustentável, outras que também trabalham na educação comunitária, ambiental e ecológica. Percebam, né? Tem assistente social em tudo isso aqui, né? Então, assim, o que é difícil para a gente, né, é trabalhar, talvez, uma discussão, né, nivelando por cima, obviamente, esse debate, né, que vem aí da percepção da organização da sociedade, nesse modo de produção, né, desigual, alienador, né, e o que que ele promove para os recursos naturais, né, para o meio ambiente de uma forma geral, né,
E hoje já tem muitas assistentes sociais também trabalhando aqui nessa questão das mudanças climáticas, né? Os assistentes sociais aí, oriundos, né, de exposição a agentes tóxicos e químicos, né? Muitos assistentes sociais trabalhando aí na segurança alimentar, enfim, né? É assim, quando a gente fala assim, eu trabalho na área ambiental, né? Nós assistentes sociais. Então, a gente precisa ainda localizar onde cada assistente social está, porque, querendo ou não, tem sim uma especificidade, né, de você estar em determinado, você está lidando com o meio ambiente, tem essa discussão geral, né, que eu me referi aqui, mas vai ter sempre essa discussão mais ali, micro, né, que a gente precisa dar conta. Obviamente, isso não é um problema, né? E, na verdade, a gente deseja que se multipliquem até, né, os temas de inserção profissional. Mas, assim, qual o risco de alguém estar inserido num contexto que não percebe que é ambiental? Isso também pode acontecer, né? Se, né, assim, aí eu vou falando, como a gente já citou aqui, tem as assistentes sociais que trabalham, né, no apoio aí a protocolos de desastres, né, a condição, seja no pós, é ainda mais vago você se enxergar trabalhando por uma questão ambiental, né? Porque eu dei até um exemplo, né? Quando eu estava falando da minha trajetória, quem não assistiu esse vídeo, né, tá aqui no nosso curso da minha trajetória, e eu estava na saúde, fui trabalhar no atendimento às vítimas de desastre, né? Mas assim, eu estava fazendo o meu papel na saúde. Naquela época, obviamente, se me perguntasse, eu jamais iria conectar aquela prática com uma questão ambiental, né? Então, a gente ainda tem essa situação, né? Mas, obviamente, também não estou falando de uma coisa pontual, né? Mas corre-se esse risco, ok? Mas é só uma coisa aqui para a gente pensar. De qualquer maneira, né, autores como Molinier, ao analisar o serviço social ecológico, conclui que a literatura centrada na prática é ainda vaga, né, e desligada dessa interação diária. Precisamos adentrar, né, não só ao campo é, da discussão, mas, acima de tudo, da discussão da prática nesses contextos, né? As assistentes sociais que estão aí trabalhando com mudança climática, assistentes sociais que estão trabalhando na segurança alimentar, em respostas à exposição de agentes tóxicos e químicos, né? Fica aí como sugestão, né? Então, autores como Battier e outros, né, et al., identificam uma importância crescente das inovações ecossociais, que interconectam aspectos biológicos, econômicos e objetivos sociais, e que muitas vezes surgem como pragmáticas soluções para necessidades locais. Né? Essa palavrinha aqui, inovações ecossociais, né? É interessante que, assim, é, né, eu comecei a dar aulas na educação à distância, foi no ano de 2010. E desde lá para cá, uma coisa é muito permanece. São pessoas que falam assim: eu sou muito ruim de computador. Eu sou muito ruim de informática. Assim, pessoal, o que que eu quero dizer? A gente está lidando hoje, essa pauta ambiental, uma coisa que ela exige também é que a gente faça uso de tecnologias, né? Identifique como tecnologias podem contribuir para o trabalho social, que a gente inove, né? Eu confesso que, assim, dizem aquela coisa, né, do cérebro do hemisfério esquerdo, né, do direito, né, que as invenções, as criações,
né? Tem pessoas que têm determinada desenvoltura para isso, mas o fato é que nós, assistentes sociais, precisamos adentrar para fazer uso dessas tecnologias, fazer uso de inovações, contribuir para que, né, a gente tenha aí crie essa interconexão, né, de forma ao que a buscar soluções para necessidades sociais, locais. E essas necessidades que são sociais, né, que são locais, muitas vezes surgem do próprio contato com os moradores, com as pessoas, de forma simples, né? Uma coisa que eu tenho como experiência de vida é que muitas vezes a gente fica pensando assim, ah, como vai fazer, como vai fazer? Aí alguém fala, ah, eu posso fazer isso, ah, eu posso fazer aquilo. Quando você viu, você desenvolveu uma metodologia junto daquele grupo, né? E pode ser aí algo novo, algo que vai realmente, né, até poder ser replicado para outras localidades. Mas esse contexto, né, exige de nós desenvolvermos essas habilidades de inovações da área socioambiental, né? É, e que vai além do mercado de trabalho convencional. São valiosas como precursoras para impulsionar a transição para a sustentabilidade a partir da prática do serviço social, né? E assim, também pensar um pouco fora da nossa caixa, né? Porque, por exemplo, eu estava vendo isso aqui que o autor estava falando, né, esse trecho aqui, eu fiquei admirada, né, que quando ele estava falando aqui que ocasiões para encetar essa prática ainda em construção abundam, né? Que bom, que bom. E abundam, ele está aqui se referindo à parte ainda de cima, tá, pessoal? É essa questão aí de construir inovações sociais. Agora, tem alguma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque ele está falando aqui, assim na conhecida The Shock Doctrine de Naomi Klein, uma das teses principais é a de que os denominados desastres naturais são, olha isso, são habitualmente utilizados por multinacionais ou poderes econômicos mediante vias políticas para impor reestruturações econômicas sem se ter em conta pelo menos num primeiro momento, a posição dos cidadãos. Desse modo, as diferentes atuações realizam-se sem consulta ou participação prévia, debaixo do manto da alegada urgência de se intervir perante a emergência. Então, eu fiquei pensando, né, porque no meu livro, Participação Social e o Socioambiental, eu, né, trabalho muito essa questão que eu vi a partir da tese de doutorado, da ausência ou da baixa participação popular nas decisões que afetam os seus territórios, impactam as suas vidas, oriundas, né, de questões aí socioambientais, né, sejam elas quais forem. No caso que eu vi, a partir de empreendimento econômico. Mas, né, a gente lida com essa dificuldade de que essa posição, né, essa participação das pessoas já é complicada pelo baixo protagonismo das pessoas, né, nos movimentos, nas participações populares. Agora, quando se fala ainda de urgência, né, de se intervir perante a emergência, então fica ainda mais reduzida ainda, né? Porque alguém toma as decisões, né? E a população não é consultada, né? E em nome desse caráter provisório do evento excepcional, preferencialmente num palco de opacidade, e olha aí, isso acontece, a atuação que era provisória torna-se depois definitiva. E de fato, né? A gente sabe, né? Não é um contexto só brasileiro, né? Que esses autores aqui são espanhóis,
né? Então, os hospitais que foram fechados depois do furacão, em geral, não vão abrir, né? Vai demorar, né? A gente estava falando, né, de alguns contextos de guerra, e a gente está vendo aí algumas guerras acontecendo, e as pessoas, quando falam de reestruturar aquilo que foi deteriorado, né, se são anos, né? Então, isso vai causar a descontinuidade de algum atendimento, né? Então, essas decisões, né, não são, a população não é envolvida, né? Então, os hospitais fechados depois do furacão não abrem, não reabrem ou fazem em novos moldes. As escolas afetadas pelo sismo não são reabilitadas. Eu estava assistindo uma matéria sobre a Ucrânia e estavam falando, né, a reportagem, acho que foi na BBC, estava falando que as escolas, né, muitas estão fechadas, foram destruídas, e as que existem estão funcionando de forma subterrânea, e o que acontece é que, né, elas estão, né, assim, operando numa nova condição, né? E, obviamente, impactando a aprendizagem daquelas crianças, né? Infelizmente. Então, é algo para a gente pensar, né? A revitalização da comunidade é um elemento frequentemente negligenciado na recuperação dos desastres, né? A gente sabe que quando acontece o desastre, né, parece que tem assim, tipo, fases, né? A fase é aquela da ocorrência, né? Essa é a principal. Aí tem até muitas doações, né? Uma mobilização da sociedade, uma comoção. E à medida que vai chegando aí, né, no distanciamento, quando chega realmente nessa fase de reconstrução, muitas vezes só está o poder local fazendo ali o trabalho, né? Então, realmente fica muito comprometido essa reestruturação. É, a autora reviu algumas iniciativas de desenvolvimento e organização da comunidade em Nova Orleans após o furacão Katrina e observou um foco excessivo, olha aí, dos assistentes sociais na intervenção pós-traumática de cariz psicoterapêutico. A falta de ênfase do serviço social na organização da comunidade é uma barreira ao desenvolvimento social em situações pós-desastre, né? Então, claramente, os assistentes sociais estavam ali atuando numa inserção errada, né? Enquanto deveriam estar ali promovendo essa reestruturação da comunidade, né? Então, é algo que realmente, assim, precisa ter planejamento, precisa se ter uma leitura real da realidade, né, pós-evento, para que realmente se faça ali as decisões estratégicas. O que a gente tem a partir de Herbert Holt é que existe, né, a necessidade dos assistentes sociais se entenderem como catalisadores de mudanças, ou pelo menos como transmissores, né, como aqueles que se colocam na via para que essas mudanças ocorram, né, de forma progressista e não, obviamente, né, abraçar posições conservadoras, incutindo receios ou alimentando posicionamentos estáticos e ordeiros. A gente tem uma condição dada pela Federação Internacional de Serviço Social em Melbourne, em 2014, que incide esse compromisso da profissão com a promoção do bem-estar humano, da justiça, da sustentabilidade, pelo trabalho com as pessoas no seu entorno. Nós assistentes sociais, temos uma agenda global das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável, transformando o nosso mundo.
é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que definiu, né, um conjunto de 17 objetivos, agora 18, né, objetivos. Agora, no ano de 2024, foi aberta uma votação, e esse ODS 18 é pela equidade racial, e traz aí, né, os ODS, a oportunidade dos assistentes sociais de definir o seu papel na capacitação das pessoas, na sustentabilidade socioeconômica, nos direitos humanos e no meio ambiente. Em 2010, em Hong Kong, foi assumido um compromisso da ação conjunta, né, da Federação Internacional de Serviço Social, né, a IFSW, Associação de Escolas de Serviço Social e Conselho Internacional de Bem-Estar Social, que levou à publicação conjunta da Agenda Global do Serviço Social e o compromisso com o desenvolvimento social para a ação. E isso tem fomentado muitos debates, né, conferências, né, publicações, por exemplo, a revista Serviço Social e Sociedade, que na próxima edição está trazendo um eixo exclusivo para o debate ambiental, né? A ABEPS já tem trazido inúmeros é, eventos para o diálogo sobre o socioambiental e tem se aberto aí essas possibilidades, né? A nossa pós-graduação, meio ambiente e serviço social. Então, nós, assistentes sociais, temos um compromisso cívico com a criação de experiências de igualdade e de processos de identificação e pertença, de pertencimento, né? Construir comunidades coesas, como uma resposta à individualização e à fragmentação, favorecendo a vitalidade da sociedade civil. Os assistentes sociais podem fomentarem a participação como oportunidade para o desenvolvimento individual e coletivo. Né? Tenho trabalhado esta importância a partir do meu livro. Não existe militância na área socioambiental que não passe pelo fomento da participação, né? As comunidades mais vulneráveis podem ver-se enredadas em dinâmicas alheias e não serem capazes de se movimentarem ou atuarem perante os seus problemas ambientais, por não disporem de serviços ou mecanismos que apoiem as suas iniciativas. Nesse sentido, é conveniente ter em consideração as críticas pós-modernas e pós-estruturais que põem em causa o caráter emancipador de muitos dos processos de participação que se levam a cabo na atualidade. Né? Os assistentes sociais têm como finalidade principal não é resolver os problemas sociais. Eu achei essa afirmativa bem interessante, né? A finalidade principal do serviço social não é a de resolver os problemas sociais, mas sim a de contribuir para a transformação das condições sociopolíticas que produzem a injustiça. Então, nós temos um papel importante para dar visibilidade à forma como a sustentabilidade é irreconciliável com os valores do modo de produção capitalista, né? Jogando por terra a falácia aí, né, do capitalismo verde, capitalismo sustentável, fomentando uma reflexão, uma reflexividade crítica. Os princípios do serviço social precisam ser radicais, não opressivos, que identifiquem as escolhas políticas das pessoas dentro dos relacionamentos sociais desiguais em diferentes sentidos, né? Ele citando aqui, né, os autores citando Silva, né, que é uma autora que a gente tem lido muito na nossa pós, né, no curso de extensão, trata a atuação do serviço social na gestão da questão ambiental a partir de um projeto ético-político, como ferramenta essencial para este, onde a dimensão técnico-operativa coloca as questões institucionais e profissionais num desafio constante. Para esta autora, né, brasileira, no sentido teórico-metodológico, o serviço social que caminha numa direção crítica
deve nortear-se por uma leitura crítica da questão ambiental, apropriando-se da sua condição histórica e natural, rompendo com o fosso entre o social e a natureza, enquanto prática ético-política sintonizada com valores universalistas e emancipatórios. O desafio colocado à profissão significa indagar acerca dos determinantes dos processos sobre os quais ela é colocada a intervir, ligando os fenômenos imbricados no agravamento da questão ambiental e da desigualdade social, né? Somente quando a gente reconhecer, né, que os atuais padrões de produção e consumo conduziram a um impasse de caráter estrutural. Somente com essa constatação é que poderemos assumir, né, que necessitamos de uma transição para uma sociedade sustentável e que esta tem que ser muito diferente da que é proposta pelos atuais modelos dos países industrializados. O trabalho social deve situar-se numa visão política da sustentabilidade e envolver-se ativamente no debate a respeito da mesma. Essa é uma condição para mudança estrutural, que requer transformações em todos os níveis da sociedade, seja no ecológico, né, no tecnológico, no social, no político e no institucional. E é por meio, né, desse trabalho de advocacy que Anne Whitton, em 1984, indicava que os assistentes sociais devem enfrentar a dicotomia entre a política e realizações concretas da prática, né? A política social, né, obviamente, ela traz a existência do próprio posto de trabalho do assistente social enquanto uma opção política, né? É necessário aí que a gente, né, venha a localizar as disfunções do sistema, que estão escondidos entre procedimentos administrativos, técnicos ou burocráticos que se constituem formas de fazer passar por neutro, né, aquilo que é fortemente ligado à decisão. O aparente risco de ser apontado como um ativista, né, é natural, né? No ambiental tem isso, né, pessoal? Eu até estava falando que, assim, na minha pós-graduação, né, que eu coordeno, que a gente não vai formar só especialistas em serviço social e meio ambiente, mas nós vamos formar, né, ativistas, né, socioambientalistas, né, porque todo mundo, você é um ativista, né? Não, nós somos posicionados. Então, o aparente risco de ser apontado como um ativista traz, é certo, o incômodo do conflito no quadro de uma profissão já forjada e dotada institucionalmente de mecanismos regulatórios e de proteção. O vínculo com o político confere profundidade, por um lado, e dever de precisão por outro, naquilo que queremos enunciar ou para o que queremos chamar atenção, né? Então, é uma leitura, assim, pessoal, muito bacana, tá? Desses autores, traz aí importante esclarecimento acerca do debate profissional sobre a sustentabilidade.